Para a gente começar então sobre a história do Brasil, do catolicismo, a gente começa com já direto com a chegada dos portugueses aqui, desde o começo já teve essa vinda de jesuítas, como que foi? Então, primeiramente, né, eu acho que para a gente contextualizar bem essa questão da ação de Deus ao longo da história, seria interessante a gente comentar um pouco sobre a fundação de Portugal. Ah, boa. Porque dentro da fundação de Portugal, isso é uma coisa muito interessante. Deus mostrou ao primeiro rei de Portugal o Brasil. Afonso Tá? Henriques. Ele apresentou para aquele primeiro rei do século XII, de 1139, que o Brasil ele estava prometido àquela nação. E isso faz com que a gente já pare para O pensar um pouco. Brasil? O Brasil já estava prometido a Portugal. É, 300 anos antes, né? Século XII. É, e isso já faz para a gente parar para pensar um pouquinho naquela coisa que a gente tem, né? Que, malditos portugueses que vieram para cá, destruíram tudo, era melhor ter deixado para os índios, Ou para os ou nós ingleses? deveríamos ter sido colonizados pelos ingleses, Ingleses, então. pelos holandeses, enfim. Quando a gente olha para a história de Portugal, no ano de 1139, houve a famosa Batalha de Ourique. E antes da batalha, Afonso Henriques, o grande rei de Portugal, que se tornaria rei, ele vai então para uma batalha, porém antes ele vai ter um momento de oração. E nesse momento de oração, Jesus se apresenta crucificado para ele. E quando Jesus aparece, ele já larga sua espada, seu escudo, se atira no chão, se prostra e diz assim: Por que tu se apresentas a mim? Por que não se apresenta para os muçulmanos? Estavam lutando pelo processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que os muçulmanos tomaram toda aquela região no século VIII, então eles estavam nesse processo de reconquista. E ele diz: por que você não se apresenta para os muçulmanos para que eles se convertam, para que essa guerra não precise acontecer? E aí Jesus fala para ele: olha, eu estou me apresentando para você porque eu quero que você confie em mim, porque eu estarei do seu lado e a vossa gente será guardada por mim. E a vocês eu irei presentear terras com grandes searas, terras longínquas, desconhecidas e de grandes searas. E depois a gente olha para a história de Portugal. Qual foi o território que Portugal descobriu que era longe e que possuía grandes searas? O Brasil. Então não houve nenhum outro território o qual Portugal encontrou que tivessem essas características. Foi o Brasil. E todo esse processo, então, do surgimento de Portugal, que foi um processo medieval, de cruzadas, da reconquista, ela foi a mentalidade que depois guiou os portugueses para chegar não somente ao Brasil, mas a todos os lugares que eles chegaram. Foi uma mentalidade de expandir o reino e a fé, que era aquela mentalidade da formação de Portugal. Então você já para e começa a olhar, poxa, a história do Brasil ela é diferente. O Brasil, os portugueses terem chegado aqui foi algo, não foi por acaso, não foi uma questão apenas de econômica. Tem uma ação da providência divina para que os portugueses chegassem aqui. Então a gente já começa a ter uma percepção diferente da nossa história, né? E também dizem que a cruzada é diretamente, tá diretamente ligada à vinda do. Sim, por causa dos Templários, né? Os É, Templários eram uma ordem militar religiosa fundada na Terra Santa. Aí teve um caso escandaloso ligado a um rei francês, o Filipe o Belo, que acabou dissolvendo a ordem injustamente, né? E com que por alegação? razões econômicas, né? Ele queria então se apropriar dos tesouros da ordem, acusando eles injustamente de serem heréticos. No final eles não eram, se provou que não eram. Uns documentos chamados documentos de Chinon provam que eles não eram Tem heréticos. a Bárbara Fraley, né? Que é É. uma pesquisadora dessa área muito boa. E aí então, então ela foi dissolvida em toda a Europa, com exceção de Portugal. O rei de Portugal na época, Dom Dinis,
que aliás mandou plantar um monte de árvores e florestas, as florestas foram derrubadas para fazer as caravelas portuguesas. Aí lá no século, então, começo do século XIV, ele então pediu para o Papa converter essa ordem numa outra ordem, né, herdeira dela, chamada Ordem de Cristo. Com sede lá em Tomar, que é um lugar magnífico, né? Quem puder visitar Tomar vale muito a pena ver. E lá em Tomar, então, com a sede da Ordem de Cristo, foi essa Ordem de Cristo que fez as navegações sob a orientação de Dom Henrique, o navegador. Curiosamente, não era navegador, mas ele que orientou as navegações, dele nasceu as caravelas, ele mandou o irmão correr atrás de mapas, daí que pode ser uma hipótese do nome Brasil. Ah, é? Porque Por era o quê? seguinte, Isso é muito interessante. os irlandeses tinham mapas antiquíssimos, né? De Século terras aqui, do século VIII ou antes, 9, que apontavam terras a oeste da Irlanda. A Irlanda é o país mais ocidental da Europa, né? Apontavam terras a oeste. Não seria um continente, apontavam ilhas, né? E esses mapas circundavam na Idade Média, né? Então, havia um certo, não todo mundo, mas muita gente acreditava que havia terras a oeste da Irlanda, só que não dava para navegar por causa do Atlântico. E uma dessas ilhas que era representada era Brasil. Era Brasil, também chamada de Terra de São Brandão. Era, no inglês arcaico, era High Brasil. High Brasil, exatamente. Tinha algum significado? Que, traduzindo para o português, fica paraíso. Ah, é? Ou Terra Abençoada. Ou terra abençoada, exato. Terra Abençoada ou Paraíso. Que o São Brandão, que era um santo navegador da Irlanda, ele saía navegar a Deus dará, vamos dizer assim, né? Saía navegando, procurando uma ilha, parava numa ilha, celebrava uma missa e procurava pessoas para falar de Cristo. Inclusive na legenda áurea dele, né, na lenda dourada dele, há uma história que ele chegou certa vez, parou para celebrar uma missa numa ilha, como de costume, com os outros irmãos, e de repente a ilha começou a se mexer, era uma baleia. Tem essa lenda dele, assim, ele era navegador, chegou à Islândia, à Groenlândia, inclusive. Os vikings já tinham chegado na América do Norte, né? Eric o Vermelho tinha chegado na América do Norte, então sabia que tinha terras a oeste, né? Então aí o Dom Henrique falou assim, então vamos enfrentar, vamos tentar chegar nessas terras. Só que aí tinha um problema tecnológico. Como é que nós vamos chegar se os barcos agora não tem jeito? Todo mundo que tentou não voltou, morreu. Romanos tentaram ir, não morreram, fenícios, gregos, diz que até os hebreus. Então todo mundo tentou navegar e ninguém voltou para contar a história. Então aquele mar, os irmãos Vivaldi saíram de Veneza no século XIII ou XIV por uma navegação a oeste no Atlântico, não conseguiram. Também ao sul do Atlântico também era um problema, tinha o Cabo do Bojador. Quem se aventurava por lá morria. Então o Henrique o Navegador resolveu então, de posse de mapas, um trabalho astronômico, desenvolver equipamentos como astrolábio e desenvolver tecnologia náutica, que aí nasceu a caravela, que conseguia navegar contra o vento, 45 graus, chamada navegação abolina, que todo navegador sabe fazer hoje em dia. Aproveitou uma vela latina, que era uma vela usada pelo Roma Antiga, né? Fez umas adaptações, era um navio pequeno de 30, 50 toneladas. Tonelada vem de tonel, né? Daí é a medida. E aí então aí conseguiram navegar e fazer teste. Aí Gil Yanes, na 14ª tentativa, conseguiu superar o Cabo do Bojador em 1434. Na mesma década, eles chegaram em Açores e na Ilha da Madeira. Tristão Vaz chegou em Açores e me fugiu o nome de quem chegou na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira não era conhecida, que era conhecida era as Ilhas Canárias. Essas sim já eram conhecidas dos europeus. Agora, Madeira e Açores foi novidade. Opa, tem coisa lá. Que era mais ao oeste, né? Mais ao oeste. E aí o que é interessante do São Brandão, para concluir a história, é que numa dessas viagens ele teria chegado a uma ilha onde ele encontrou uma fauna diferente, encontrou flores, árvores, frutos que não existiam naquilo que ele estava acostumado, naquele Mar do Norte, naquelas ilhas ali próximas da Irlanda. Então, que parecia ser uma ilha tropical pela forma que ele descreveu na sua história. E aí ele dá nome a esta ilha de High Brasil, que era a ilha
abençoada por Deus, a Ilha do Paraíso. E então o nome Brasil, ele é anterior ao nome pau-brasil, entendeu? Então o Rai Brasil é o que pode ter muito mais influenciado o nome Brasil do que propriamente a madeira vermelha, o pau-brasa, que teria, como a gente aprendeu na escola. Então a gente já percebe aqui uma coisa também interessante. Olha, o nome do nosso país já estava descrito como paraíso, terra abençoada, que 700 anos antes do descobrimento, 700, 800 anos antes do descobrimento. Então isso também é outra coisa que muda a percepção quando a gente começa a perceber essa beleza da história do Brasil. Porque a gente só viu quase coisa ruim, né? Então apresentar as coisas belas fazem com que, nossa, que incrível, olha só. É um sentimento que eu passei nesse processo de estudo que eu tive. E é assim que eu percebo também ensinando aos adolescentes, às crianças, outros professores também. Essa percepção de amar o país quando a gente descobre essa história que simplesmente foi esquecida, né?